Esse exercício é um exercício interessante do Idorize porque ele vai trabalhar um pouco com a manipulação dos diferenciais. Os diferenciais, no caso, são aqueles numerozinhos, né, aquelas nomenclaturas de dx e etc. A gente vai trabalhar com eles para poder achar a solução dessa equação aqui, diferencial, né? Ele fala que tem uma função φ aqui, se eu não me engano, essa aqui é a letra φ, se eu estiver falando errado, ignore aqui. Φ que vai dos reais para os reais, né? O domínio é os reais e ela liga para os reais. Ela é contínua, claro, né? Que a gente vai ter que integrar, derivar, etc. Então ela tem que ser contínua. Para todo x. Então, para todo x, a gente tem que isso aqui é verdade. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer aqui de início é isolar esses valores aqui para o outro lado da equação. Opa, t dt, tá? Igual a 1. No primeiro momento, quando eu tentei resolver isso aqui, algumas formas que eu tentei foi integrar por partes e ver se aparecia outra integral dessa, mas você só prova que é uma verdade, né? Você chega no mesmo local. Vocês podem tentar aí um exercício aí só para integrar por partes. Aí o outro jeito foi fazendo uma equação diferencial mesmo. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar aqui, por exemplo, é ver como que uma integral desse tipo aqui se comporta. A gente pode, por exemplo, integrar aqui de zero a x um valor como x ao cubo por 2 mais 1. Aqui você pode colocar dt, dx, tá? Aqui ele colocou dt, né? Só porque ele está usando x como número. Então a gente pode integrar aqui só para ver como que funciona. Vai ser que eu acho que estava ao quadrado, né? Será qualquer coisa que o cubo. Que vai ficar então t a quarta por 8 mais 1 mais t, né? Isso aqui vai ser avaliado de 0 a x. Então ficaria x à quarta por 8 mais x. E aqui vai dar zero, né? Então ficaria esse daqui seria a integral. Aí a gente pode tentar outra coisa. Vamos fazer uma trigonométrica para ver como que é o comportamento. Então cosseno de t dt. Isso aqui vai ser igual a menos o seno de t. A gente vai integrar aqui de 0 a x, que fica o quê? Menos o seno de x mais seno de zero, né? E aí o que a gente pode observar é como que a derivada dessa integral aqui vai comportar. Então, por exemplo, aqui a derivada de zero a x de t ao cubo por 2 mais 1 é dt. Isso aqui vai ficar o que então? Vai ficar x ao cubo por 2 mais 1. Então, quando a gente integra e deriva aqui de 0 a x, por exemplo, no polinômio, ele só mudou, né? A variável ali, virou x agora. E aqui a gente pode também observar como vai funcionar essa integral aqui, a derivada integral. Cosseno de t dt. Okay. Aqui está até errado, né? A derivada do seno é o menos cosseno, desculpa. Até coloquei errado aqui, né? Aqui não tem o menos, não. Perdão. Aqui vai ficar menos, tá?
Quando a gente derivar, esse cara aqui, ele é uma constante, né? Quando a gente derivar, esse aqui vai dar zero. Ele é zero mesmo, mas é uma constante. Então, quando a gente derivar o seno, vai dar cosseno de x. Então, só mudou também só mudou o coeficiente, eu esqueci o nome dele, mas foi de t para x, né? Então, o que acontece aqui, quando a gente derivar essa função, a gente vai ter d de φ de x dx, certo? Essa integral aqui, ele daria uma função ali, né? Que quando a gente derivasse, viraria essa daqui mesmo, né? Só que mudando a integral. Então, viraria x φ de x. Isso aqui por 1. Podemos fazer isso aqui melhor, ó. Por exemplo, t de φ de t, dt, o que ficaria uma f de x menos uma f de zero, né? Ou zero mesmo, né? Quando a gente trocar aqui, isso aqui vai virar um... Não, a gente não sabe, né? Vou colocar um f de zero, tá? Mas isso daqui seria uma constante, né? Seria uma função avaliada no zero. Então seria uma constante. Então, quando a gente derivar esse cara aqui, ficaria, então, quando a gente derivar ele, ficaria, esse cara zerava, né? E ficaria f' de x. E como a gente viu, esse f' de x aqui, ele vai ser o quê? A própria função aqui, só que mudada. Ele vai ser t φ de x, tá? Então aqui a gente ficaria com algo tipo φ de x. Aqui, desculpa, que é zero, né? Uma constante aqui. Então essa parte desse cara aqui é zero. Ficando d de φ de x igual a x φ de x. E aí a gente pode mexer com esses diferenciais, fazendo que φ de x sobre d φ de x é igual a x dx. O que a gente pode fazer, por exemplo, é tratar isso aqui como um delta φ de x, né? Então, 1 sobre φ de x vezes um delta. Isso aqui é igual a x delta x. Observe como que é como se fosse uma função do tipo esse lado aqui que é mais simples, né? Que a gente tem é uma função afim, tudo bem? Que vai de um intervalo até x, por exemplo, certo? E aí ele seria quebrado aqui em vários intervalinhos de delta x. Então aqui não seria x não, perdão. Seria até um intervalo delta x final, tá? Vou colocar um x final aqui. Seria uma função de x para x, né? E aí ele ficaria assim, né? Aí seria esse quadrado aqui, seria x delta x. A gente teria um quadrado. Se a gente somar até o número n ali de intervalos, e do i ali, começando o primeiro intervalo, por exemplo, que no caso, sei lá, do zero, né? Do x0, x1, desculpa. Isso daqui daria o quê? Aproximadamente a área, né? Aí quando a gente toma o limite, com o n que tende a infinito, a gente aumenta esse número de intervalo, isso aqui vira a própria integral. Essa integral aqui, ela vai, por exemplo, de 0 a x final, né? Vou colocar de xi, de 1a até b, né? De 1 até o b, pronto. Que vai daqui, do a até o b aqui, tá? Isso aqui seria o x dx, né?
ali viraria esse pequeno intervalo, tudo bem? Então ficaria isso aqui. Então, quando a gente vai mexendo aqui com isso, a gente pode fazer o quê? Integrar essa função. A gente está pegando a função inversa, integrando em relação a ela mesma. Então, quando a gente tomar o limite dos dois lados, isso daqui vai virar o quê? A integral. Vou escrever aqui em outro canto. Então, como essas duas funções são iguais, a gente pode, por exemplo, somar dos dois lados, né, todos aqueles intervalos. O mesmo se aplicaria aqui, tá? Até o n. Isso aqui seria aproximadamente até então, porque a gente está trabalhando com dx, que seria, desculpa, com delta x, delta phi de x, pequenos intervalos ali, deltas, né? Tá? Isso daqui então seria isso daqui. Quando a gente tomar o limite dos dois lados, então do n que tende a infinito, dessa expressão zona k aqui, eu não vou repetir, tá? Mas isso aqui, a gente vai ter uma igualdade. E essa igualdade vai ser dada pela integral de 1 φ de x dx, aqui de A a B, se a gente estiver lidando com intervalos, tá? A gente sempre está lidando inconscientemente, né? Com intervalos de A a B, que desculpa, né? Φ de A, Φ de B, que a gente está lidando, tá no intervalo aqui x, né? Que aqui é Φ de x, desculpa. Bem, e aqui A, B de x dx. Então a gente chega nisso aqui, isso aqui aparece bastante, tá? Geralmente tem bastante coisa desse tipo aqui, tá? Igualar equações e tudo mais. Então tem que ficar sempre atento. A gente vai fazer aqui uma integral sem limites, tá? Para a gente obter uma expressão. Então, para esse cara aqui seria o ln de φ de x, né? Que aí dá o inverso quando a gente deriva. E aqui seria x ao quadrado mais 2, mais uma constante k. Claro, os dois lados da expressão tem mais uma constante c aqui, uma constante c1 mais c2. Só que a gente faz c2 menos c1 igual a k, tá? A gente só coloca uma delas, tudo bem? Mais uma constante aí. E aí a gente chega que φ de x ela é igual a e elevado a x ao quadrado sobre 2 mais k. Logo, a expressão que a gente busca é φ de x igual a e x ao quadrado por 2 vezes um e de k, que a gente pode falar uma constante aqui, né? Mais um. Melhor colocar i aqui, né? Tem suas propriedades. Então, essa aqui é a expressão que a gente quer. A gente busca esse cara.